Está de volta com mais um episódio e hoje, Tainá Garcia. Diga. Vamos falar sobre o que as nossas crianças estão jogando. Violência, sexo, morte, é isso que virou o videogame? Sim, o que deixa as crianças violentas. Gente, nossos filhos estão interagindo aí com um brinquedo satânico que você mata deuses. Que isso? O que tá acontecendo com a família brasileira? Exatamente, o Clayton, o bom de guerra, cuidando famílias brasileiras. Mas antes de partir pro nosso tema, nossa homenagem, nossa celebração, se é que temos o que celebrar. Temos um convidado hoje, hein? Estamos aqui com a presença ilustríssima de Bruno Silva, de volta ao Up. Salve, salve, salve Marcelo, salve Thay, salve todo mundo que tá escutando aí este episódio do Up. Muito feliz de estar de volta aqui pra falar sobre esse jogo aí que certamente causou um impacto aí nas crianças do Brasil desde os anos 2000 e formou toda uma geração aí de pessoas com certeza muito violentas, muito depravadas e que perturbou a mente aí das pessoas, dos jovens brasileiros e brasileiras. Deixou marcas, né? Exato. Sem dúvida, deixou marcas no nosso imaginário, deixou marcas na indústria, deixou marcas nas tardes da Band. Será que o da Atena, ou como era o nome daquele outro? Do Corta Pra Mim. O Marcelo Rezende? Isso! O que será que eles teriam a dizer de God of War? Mas, antes da gente falar de Bom de Guerra, Kratos e tudo mais, precisamos saber se a Tainá tá bem. Eu tô bem, tô feliz, ainda sigo de férias, graças a Deus, mas mesmo de férias arranjei um projetinho paralelo pra trabalhar nele e não posso falar nada sobre ele, mas tô bem feliz porque é meio que um pequeno sonho da Tainá criança que sonhava em ser jornalista, então vem aí em breve meio que um freela que eu tô fazendo no momento e eu vou revelar depois, mas tô feliz, estou com essa novidade aí, que não pode ser revelado ainda, mas vai ser bem legal. Pô, inacreditável que a Tainá tá trabalhando no documentário do desenvolvimento de Half-Life 3. Como que você sabia, amigo? Como? Nossa, Tonho, parabéns, é um grande passo na carreira, a galera vai ficar feliz. Mas estou feliz, estou muito bem. E você, como é que você tá? Estou bem, estou cansado. Essa semana que a gente tá gravando é a semana da Gamescom, mas eu não estou cansado por isso. Eu estou cansado porque a vida de pai presente, que aliás tem tudo a ver com God of War, a vida de pai presente é muito exaustiva. A minha gatinha Momu de Flocos, tá passando pela cicatrização da cirurgia de castração e quase tudo, felizmente não tudo, mas quase tudo que poderia dar errado na primeira semana deu, e teria sido muito pior se eu não fosse muito atento aos sinais e às reações dela. É por isso que eu digo, ser um pai presente é uma missão muito árdua, mas é gratificante. Mas tô bem, ela tá bem também. Daqui pra mais, acho que o pior já passou. Sucesso. E você, Bruno, tá suave, tá inteiro? Você tá cansado por causa da Gamescom, né? Certamente. A gente tá gravando, inclusive na véspera do início da Gamescom, né? Porque a gente tá gravando na terça, dia 29 de abril, e dia 30 é o primeiro dia ali, que é um dia mais voltado pra imprensa, pra indústria e tudo mais. Mas a gente tá fazendo aí todos os preparativos, tem muita coisa legal que deve acontecer do nosso lado aí, incluindo não apenas a cobertura do evento, mas algumas coisas que a gente tá preparando também. A gente inventou de fazer evento de anúncio de jogo de novo e com trailer de jogo e tá maior correria. Fora outras coisas da vida também, né? Tá equilibrando vários pratos, mas o que mais tá demandando agora é a Gamescom Latam mesmo. Mas eu acho que vai ser legal. Nossa. Eu tô extremamente animado. Eu não tô tão animado por evento em si, não sei porquê. Acho que é porque eu tô tão, sei lá, desnorteado com as outras coisas da vida que eu nem vi ele chegar assim, mas eu tô animado de ver pessoas. Tô animado de confraternizar o mundo dos jogos eletrônicos. Eu não estarei lá desta vez, mas eu imagino que esses anúncios vai ter transmissão ao vivo, né, Bruno? Vai sim. Então eu estarei acompanhando. É que são 2 dias diferentes, né? Vão ter os anúncios do próprio evento, que aí a organização tá fazendo uma parceria com uma empresa de fora, né? Uhum. E a gente mesmo, do lado do Omelete, a gente tá fazendo no sábado, que vai ser o Omelete Games Direct, que é uma parceria nossa com o Coelho, né? Grande Coelho! Ex-integrante do podcast Rodrigo Coelho, e que é mais voltada pra jogos brasileiros. Então, assim, no ano passado, sei lá, acho que 70% dessa apresentação, que ainda se chamava da Anime Direct, era de jogo brasileiro. Esse ano é 99%. Então tem, tipo, trailer novo, tem anúncio, vai ter atualização de jogo que já foi anunciado. Vai ser bem legal. Massa. Pô, vocês dois estão embargados, estão muito importantes. Achei chique. Quando esse episódio for ao ar, que é na próxima quarta-feira, esse vídeo já vai estar no canal do Omelete. Então, quem tá ouvindo aí que quiser conferir o que
o incansável Coelho no Japão trouxe pra jogo aí, só acessar os canais do Omelete, que eu imagino que seja @Omelete, né? Vai passar no canal do Omelete, vai passar no canal novo que a gente criou, que é de games e também tem animes, que chama Omelete Z, e no canal do próprio Coelho também vai ter a transmissão lá. E eu imagino que as próprias publishers também, os próprios estúdios vão acabar lançando esses trailers individualmente, né? Deve ter isso aí também. Antes da gente partir pro Tururu, uma curiosidade inusitada. Vocês falaram de Coelho no Japão divulgando jogos, e o Coelho também é o showman da publisher do jogo do Tuba. O cara tá em todas. A Nuntius Games? Exatamente. Da hora. Às vezes eu tenho a sensação de que os roteiristas da minha vida não querem abrir casting em processo seletivo, eles ficam reaproveitando os mesmos bonecos em todo tipo de situação, em todo tipo de núcleo, assim. Tipo, do nada o Coelho tá falando do jogo do Tuba, enfim, a vida é essa coisa louca. Mas, essa semana eu pensei, né, num tururu improvisado pra gente falar do Bom de Guerra, que é, porra, aquela trilha sonora, acho que tá inclusive na tela inicial, só que eu não lembro cantarolar, era alguma alguma coisa assim. Vocês lembram como é que era? Pô. Primeiros jogos? É. Era ta ta tarará, ta ta parará, ta ta tarará. Era isso, não era? Sim, Incrível, sim. incrível. Eu acho que era. Já. Com certeza. Acho que era também. Temos o nosso tururu. O Cory Barlog não teria feito melhor. Fantástico. Vai da Isa Buzeta, que agora... Nossa, eu ia falar a cobra vai fumar. Incrível. A Medusa. É, as mechas de Medusa vão fumar. God of War, agora no ano de 2025, está completando 20 anos de existência. Isso veio pra mim como um choque, porque tem jogos de 2010, 2011, por exemplo, Demon's Souls ou Dark Souls, eles parecem muito mais recentes que God of War. É estranho isso, né? Não sei se vocês têm essa sensação, mas você pensar que tem 4 anos de diferença do primeiro God of War pra Demon's Souls é muito esquisito. O jogo foi lançado em março de 2005 para PlayStation 2, e eu queria saber, antes de tudo, falar com o nosso grande especialista, Bruno Silva, Bruno Freaks Silva. Opa. O que é, do que se trata, no que consiste God of War? Bom, God of War é uma série de jogos de ação e aventura criada pela Sony Santa Mônica, que é um dos estúdios ali internos do PlayStation. O desenvolvedor aqui já era relativamente recente na época em que God of War foi criado, né, o primeiro God of War. Eles só tinham lançado um jogo antes desse, que era um jogo de corrida, não deu tão certo assim, mas era um estúdio que já tinha ali algumas figuras um tanto veteranas da indústria, né, como o David Jeff, um cara ali que já tinha um certo histórico dentro da indústria de games. Ele já tinha dirigido Twisted Metal, né, que fez sucesso ali no PS1 e tudo mais, e é um jogo que, como o próprio nome diz, fala sobre o deus da guerra, sobre os deuses. É um jogo baseado em mitologia grega e que tem como protagonista essa figura trágica que é o Kratos, ou Kratos, como você queira chamar. Clayton. Ou Clayton, cá também, cuja história de vida é intimamente ali ligada a essas vontades dos deuses, né, que acabam interferindo em tudo na vida dele, meio que motivam ele, colocam ele nesse caminho muito longo e cheio de significados que tem aí ao longo desses 20 anos, né. Muito disso passa por raiva, mas também acaba entrando, outros sentimentos acabam entrando nisso aí. É um jogo, acho que ficou muito marcado pelos espetáculos de grandeza que ele trouxe, né, desde a primeira luta dele lá no primeiro God of War contra a Hydra, já dava pra perceber que era um jogo que almejava, né, aspirações de grandeza, assim, literalmente grandeza, com batalhas contra criaturas enormes, utilizando ali, incorporando muito de sequências cinematográficas, mas ao mesmo tempo tentando usar ali elementos de interação pra quebrar um pouco essa coisa não interativa com as QTEs, né. Acho que é um jogo que talvez seja um dos que as pessoas mais lembram quando pensam nessa mecânica específica. É verdade. Então acho que é tudo isso. Esses são esses principais elementos ali que, pelo menos pra mim, identificam God of War até 2018, quando, né, ele passa por uma grande transformação, mas acho que a gente pode deixar pra falar isso mais pra frente aqui no episódio. Cara, é muito impressionante. Eu tava dando uma estudada pra pauta, né, relembrando esses jogos da era PlayStation 2. Eu sinto que quem viveu a época, só os loucos sabem, God of War foi uma coisa meio... Eu lembro onde eu tava, em que hora do dia eu tava, sei lá, onde eu tava sentado da primeira vez que eu lutei com uma Hydra, assim, sabe? Essas experiências que marcam, que ficam. Isso foi em um PlayStation 2 que tava emprestado. Eu não tinha PlayStation 2 nessa época, porque eu sou...
Era, né? Eu ia falar, eu sou um nintendista, olha que heresia. Eu era um nintendista safado que eu e meu irmão, todo o suado dinheiro que a gente conseguiu juntar nessa época, principalmente meu irmão, né? Eu ainda não trabalhava, não tinha carteira nem nada assim. Foi num GameCube. Então, jogos de Play 2 geralmente jogava ou na casa dos outros, ou se alguém deixava o console lá em casa. Isso aconteceu com God of War. E pra mim foi muito mágico. Eu não sei qual é a relação de vocês. Você tinha Play 2 nessa época, Thay? Você chegou a pegar a estreia de God of War? Então, não. Na verdade, eu só fui conhecer God of War quando eu tinha um PS3 e com a retrocompatibilidade eu acabei jogando o 1 e o 2. Mas eu confesso que minha história com God of War é meio que uns 50%, porque eu não sou fã da trilogia original. Nunca me pegou, assim, o apelo dele... Eu não era o público do jogo, basicamente. Claramente ele tem a trilogia original, digo. Ele visa mais o público masculino, então tem muitos elementos ali de muita porrada, o Kratos não para de berrar, e é tudo na raiva, aí tem a Medusa com os peitos de fora, aí tem minigame de sexo. Então não é uma coisa que me pegou na época. E eu comecei a gostar de God of War só a partir de 2018, que tinha uma pegada mais madura, completamente diferente. Então eu cheguei a jogar a trilogia original, eu gosto muito do 3, por exemplo, porque eu adoro luta de chefão, e pra mim é o ponto altíssimo da trilogia original. São essas lutas que me faziam continuar jogando. E então eu diria que assim, minha relação com God of War é 50%. Eu fui conhecer a franquia um pouco tarde, já no PlayStation 3, não me pegou, naquela época eu não me dizia fã e priorizava outros jogos pra jogar até. E só me pegou mesmo em 2018, que quando eu fui jogar, eu fiquei em dúvida se era o meu jogo do ano ou Red Dead Redemption 2, o que pra mim é, assim, muito forte dizer que eu tava em dúvida entre esses dois jogos pra jogo do ano. Então eu tenho uma relação meio 50% ali, diria. Eu lembro desse ano que foi o ano também que Celeste foi indicado no The Game Awards. E uma frase muito engraçada que me marcou bastante. A Amora, né, que é character design de Celeste, trabalhou em Towerfall também, é minha amiga pessoal. E aí um dia eu fui falar com ela, né, tipo, e aí, como é que você tá e tal. Aí ela falou, estou jogando God of War, vamos ver o que a concorrência tá fazendo. Eu achei... Muito bom. Achei essa frase ótima. Você tinha Play 2 na época, Bruno? Como foi seu primeiro contato? Assim? Cara, curiosamente, o meu primeiro contato foi mais ou menos na mesma época que o da Thay, e mais por um lado mais profissional, assim, tipo, eu fui ter Play 2 também muito depois que o videogame foi lançado. Eu comprei o Play 2 usado de um amigo em 2006. O primeiro jogo já tinha saído, o 2 ainda não, mas cara, 2006 já tinha tanta coisa legal no Play 2 que eu não tinha jogado ainda, e eu fui atrás das coisas que eu queria jogar, né? Então, fui jogar Metal Gear Solid 2, Metal Gear Solid 3, fui jogar um pouquinho de Kingdom Hearts, esse eu joguei pouco, mas fui testar, fui atrás, fui jogar Resident Evil 4, né? E o God of War sempre tava ali, assim, pô, não, esse jogo eu quero dar uma chance pra ele um dia. E aí fui enrolando, e essa chance acabou vindo ali. Se eu não me engano, foi 2008 ou 2009, porque foi quando a Sony tava se preparando pra lançar o God of War 3 no PlayStation 3 já. Esse jogo sai em 2010, mas alguns anos antes eles lançam um remaster. Veja você que essa tendência da Sony não é de hoje. Eles lançam um remaster do God of War 1 e 2 em HD. Era até na mesma caixinha vinham os dois jogos. E tinha troféu e tudo mais, né, já naquela época. Então eu acabei jogando esses jogos mais nessa época, né, já tava trabalhando com o jogo, com jornalismo de games nessa época, então foi meio que já nesse propósito de me preparar pra jogar o God of War 3 e eu gostei, assim, na época achei já um jogo de ação, né, na parte mecânica já bem interessante, né, essa coisa toda da escala, eu acho que é um jogo que sabia fazer isso muito bem, muito embora já tivesse dado tempo de ter vários concorrentes que tentavam replicar o que o God of War fez lá em 2005, né, como por exemplo o Dante's Inferno, é mais ou menos dessa época aí também, que é do pessoal lá da Visceral, né, entre vários outros jogos, eu acho que até um pouco os Devil May Cry da vida também olharam um pouco pra God of War e falaram, pô, não, tem algumas coisas, algumas lições que a gente pode tirar daqui e ali e tal, mas meu contato principal foi esse, assim, e gostei bastante. Não vou dizer que é minha série de jogos favorita, porque não é, mas sempre foi um jogo que eu achei muito interessante, em especial quando ele faz essa virada aí que a Thay mencionou pra o God of War de 2018, que a maneira como eles ressignificam, assim, o jogo God of War, o personagem do Kratos, eu acho que é um negócio que é muito bem feito, assim. Eu, inclusive, a gente falou, né, a Thay
Thay citou a primeira trilogia, tem outros jogos por fora, né? Além da trilogia, ainda tem outro jogo no Play 3 que a gente vai chegar nele, mas God of War dá pra dividir basicamente em duas eras, né? A era mitologia grega e a era mitologia nórdica, e eu acho muito interessante como as eras refletem, digamos, o espírito do tempo da indústria dos games, assim, né? O que era considerado um jogo adulto em 2005 e o que é considerado um jogo adulto de 2018 pra cá. Eu fico muito impressionado de ver como vira, apesar da trilogia original, como a Thay bem apontou, ter vários aspectos que eu acho bem problemáticos, assim, no fim das contas vira um registro histórico importante, né? De onde a gente tava e pra onde a gente foi. Eu acho isso muito legal. Mas falando de onde a gente tava, antes de partir pra essa era mitologia grega, é legal contextualizar um pouco o que tava rolando em 2005, né? A gente tava ali no ápice do Play 2. Vários dos jogos que são os mais celebrados dessa geração são dessa época. Shadow of the Colossus, Okami acho que é 2006, né? Mas Shadow of the Colossus é 2005, Resident Evil 4 é 2005, o GameCube já tinha tido Metroid Prime, Wind Waker, tava caminhando pro Twilight Princess no ano seguinte, né? O Xbox já tinha Halo, então a geração já tava muito bem estabelecida. Do lado do Xbox, já tava saindo o Xbox 360, né? Ele sairia, tipo, coisa de um mês depois do lançamento do primeiro God of War. É verdade, é verdade. A Microsoft sempre foi meio de queimar a largada pensando, não ganhamos dessa vez, vamos para a próxima, né? Mas é uma época que eu acho muito rica, não só na geração 128, né? A gente ainda contava em bits as gerações, mas ainda se falava em console portátil. Olha que maluquice, né? Uma das coisas que os anos 20 mataram. A gente tinha portáteis e não híbridos, então acho que era uma época muito rica criativamente falando, e tinha muito essa divisão bem clara do que a gente entendia por um jogo japonês do que a gente entendia por um jogo americano. Quando a gente pensava nesse gênero de ação, a gente pensava em jogo japonês. Não consigo lembrar de nenhum grande exemplo de combate, combo, de dinamismo, assim, né? De um sistema de combate viciante per si, que não fosse japonês. A gente tinha Devil May Cry, que eu acho que era o carro-chefe, né? Mas tinha também Onimusha, tinha bons jogos de Ninja Gaiden e outros do tipo, mas a ação, esse hack and slash, essa coisa, sempre foi uma coisa que a gente tinha como coisas pra se esperar de desenvolvedores japoneses. E o que a Santa Mônica faz é virar um pouco, né? Esse centro, esse eixo, dar uma revirada na nossa noção do que era jogo de ação e na nossa noção do que era jogo espetáculo. Enfim, essa época é foda. Acho que God of War não é o jogo que mais me marcou nesse ano, porque esse ano foi muito absurdo. Se eu tivesse que citar qual jogo que mais me marcou, acho que seria Resident Evil 4, mas foi uma época de transição riquíssima, né? Com certeza. Eu posso puxar um negócio aqui que eu acho que é legal? Traga. Que você falou muito dessa coisa de que o gênero de jogos de ação ele era dominado pelas desenvolvedoras japonesas, e em parte o projeto da criação do God of War é quase que como uma resposta a isso, né? Muitos anos depois, já na época que eles estavam pra fazer o 2018, a Sony fez um vídeo de tipo uma mesa redonda com pessoas que trabalharam na franquia God of War em geral, e o Cory Barlog tava nessa mesa redonda, e ele fala que os desenvolvedores japoneses na época meio que davam uma zoada nos desenvolvedores dos Estados Unidos e tal, que tipo, vocês não sabem fazer jogo de ação direito, só a gente sabe fazer e tal. Então meio que eles tomaram esse desafio, sabe, de tentar fazer um jogo de ação norte-americano legal, assim. Os caras meio que tirando onda que desenvolvedor americano não tinha nem Libertadores, quem dirá Mundial. Exato. E queria tirar onda, assim. Aí nisso, já que a gente vai falar dessa era Play 2, né, não tem como não falar da figura do Dave Jeff, que, pro bem e pro mal, ele é central na trajetória de God of War. Ele que deu uma endoidada, hoje em dia tá umas declarações meio doidas. E nossa. Por isso que eu digo pro bem e pro mal, porque se você procurar no Google notícias recentes desse cidadão, é só groselha. Ele virou o idoso berrando pra nuvem, assim. Por exemplo, esse foi o cara que... Eu não vou nem entrar no mérito do que ele falou de God of War 2018, porque é melhor deixar pra quando a gente chegar lá. Mas esse foi o cara que, quando saiu Tears of the Kingdom, falou que ele achou estranho que as reviews não estavam apedrejando os gráficos. Cara,
Cara, o jogo não tem loading da puta que pariu do céu até o submundo, no mundo aberto gigantesco, rodando num tablet de 2017. E ele queria que o jogo, entre aspas, perdesse nota, porque, sei lá, Red Dead Redemption 2 tem mais polígono, sabe? Ele virou esse tipo de tiozão que caiu em ostracismo, não tem nada relevante dele nos últimos anos. Às vezes ele abre uma live ou faz um vídeo no YouTube falando umas groselhas, tipo, na minha época não era assim. Agora, sabe, esse tipo de gente? É complicado. Mas, há 20 anos, eu acho que ele... Eu não vou nem dizer que ele era mais lúcido, eu vou dizer que ele era mais jovem e que o tipo de tosquice dele era mais aceita do que hoje em dia. Porque várias das referências culturais ou da visão que ele tinha pra God of War partem muito dessa coisa meio... macho alfa, porrada, sangue, rock and roll e tal. Mas era o que a galera queria em 2005, né? A Thay já falou, eu não sei como que o Bruno vê essa visão do que ele entendia por um jogo adulto, né? Vamos transformar videogame em uma coisa para adultos. Mas eu acho que foi um passo que, pro bem e pro mal, alguém tinha que dar. Pra gente pelo menos falar, que legal, peitos, que legal, tripas, agora vamos falar de outras coisas, sabe? Eu acho que a visão dele do que é fazer jogo, assim, tipo, na verdade, na época podia até ser encarada como adulta, mas, assim, acho que talvez até o melhor jeito de escrever é adolescente, assim, levando em conta o que o David Jeff faz depois do primeiro God of War, né? Eu lembro daquele jogo que ele fez de combate veicular, que eram uns desenhos de caderno, tá ligado? Tipo, no fim das contas ele nunca saiu muito dessa mentalidade, mas na época era o que tava em voga e acho que o que a indústria queria tava muito alinhado com o que ele tava interessado em fazer, né? E ele é uma criança dos anos 80, né? Então, assim, esses filmes de ação dos anos 80, do machão, são as coisas que influenciaram ele, né? Da figura heróica, né? Ele tem ali um conjunto de referências muito claro, do qual ele pegou emprestado elementos pra fazer os 3 primeiros, não o primeiro God of War, né? Porque, na verdade, o desenvolvimento no qual ele teve mais diretamente envolvido foi apenas do primeiro, né? Ele sai da Santa Mônica no meio do processo do God of War 2. Mas é uma figura importante, precisa receber esse crédito de que foi o cara que criou a série, foi o cara que decidiu que seria um jogo de mitologia grega, por exemplo, né? Essa ideia parte dele. Mas acho que, principalmente, eu tenho a impressão de que, por mais que ele tenha entrado pra história como esse cara, né? É o criador do God of War. A gente vai ter que citar o nome dele sempre, mas eu sinto que é uma série que já, muito rapidamente, ela se desvencilhou da figura do David Jeff, sabe? Uhum. Seja pelo fato dele ter conseguido se cercar de uma equipe muito competente logo de cara, né? Mesmo não tendo experiência na indústria de games, como era o caso do Cory Barlog. Ele trabalhava na indústria de animação e ele é contratado pela Santa Mônica pra fazer as animações de combate do Kratos, quanto pelo Stig Asmussen, né? Curiosamente, veja você, os diretores dos 3 primeiros God of War já estavam trabalhando na Santa Mônica já no primeiro jogo da série, né? E tanto o 2 quanto o 3, pra mim, são melhores que o primeiro. Eu acho que é um certo consenso de que são jogos mais completos e melhores do que o primeiro. Mas ele, acho que deu a sorte de ser o cara certo no lugar certo, assim, o David Jeff, sabe? Ele é meio Stan Lee, né? Ele é meio que a cara que vai pros holofotes, mas ele não é o verdadeiro gênio por trás das melhores ideias, né? Aliás, eu acho que vendo comentários da equipe, documentários, entrevistas e tudo mais, God of War virou o que virou apesar dele. Eu tenho muito a sensação de que ele era aquele chefe cabeçudo que chega... Não, por que vocês não fizeram isso? E aí você tem que ficar 3 horas defendendo até ele acatar que aquilo pode ser um bom caminho, e as melhores decisões do jogo, eu acho que elas vieram meio assim. Todo mundo aqui já teve um chefe desse, né? Sim. Eu diria até que a imagem do Cory, pra mim, pelo menos, é muito mais ligada agora fora do que o David Jeff, assim. Até a gente tava comentando a mudança de tom, né, da trilogia original pros jogos mais novos. Eu sinto muito que você consegue ver isso nos bastidores do Cory Barlog. Ele também tinha muito essa mentalidade, né, mais adolescente, como o Bruno falou, pra trilogia original, só que daí a vida aconteceu, ele casou, teve filho, enfim, começou a lidar diariamente com outros temas e acabou tendo a ideia de dar uma reinventada na franquia. Então, a gente vê isso, na verdade, não só no God of War, mas em vários outros desenvolvedores também, né? Que a vida aconteceu e eles mudaram completamente o foco de tema, né? E eu acho que isso reflete muito no God of War. Eu acho bem interessante analisar até o Cory nos bastidores pra ver que isso reflete a própria vida dele, né? Esse caminho que a gente tava comentando das eras, num curso, sei lá, desejável das coisas, essa criança dos anos 80, que
ele cresceu ali com essas referências, algumas delas bem masculinistas, né? Tipo Rambo, ou os personagens do Schwarzenegger, até o próprio Indiana Jones, de certa forma, mas que você tinha essa referência do herói que dá seu jeito, que é, entre muitas aspas, macho alfa e tudo mais. No decorrer, vida acontece, você passa dos 20, passa dos 30, da sua vida pode ir pra uma direção onde você constitui família, e você olha pra trás e você vê que muitas dessas coisas, sei lá, podem estar barrando o seu amadurecimento, né? Talvez isso tenha acontecido com o Balrog e não tenha acontecido com o David Jeff. Ou aconteceu e ele só pensou, O mundo tá muito chato. Na minha época não era assim. esse tipo de coisa. Mas é importante passar pela era Play 2 e eu acho que é importante situar, principalmente pra quem não teve muito contato, qual é a história de God of War. A gente já falou, tem o Kratos, /Kratos, /Clayton, já falou que é mitologia grega, mas qual seria, sei lá, qual você diria que é a sinopse principal, Bruno, de God of War? Tá, vamos lá. A gente tem ali a sinopse do primeiro God of War é um cara muito bravo, é traído pelos deuses e vai buscar vingança. Isso é a cutscene inicial do jogo, em tipo, coisa de 5 minutos ele já explica tudo, né? Você tem esse cara que é um soldado espartano, né? Um guerreiro espartano que passa a servir os deuses, de forma geral. E ele passa 10 anos servindo ali os deuses e acaba descobrindo que, né, mais especificamente o Ares, e ele acaba descobrindo que o Ares prega uma peça ali, uma ilusão, e acaba fazendo o Kratos matar a própria família, né? E nisso daí ele acaba ali passando por esse processo de uma certa metamorfose, né? Ele não é pálido no começo da história, né? Igual a gente vê no jogo, que ele tem uma pele, tipo, parece um fantasma, né? Isso é um negócio que acaba acontecendo com ele nesse processo, e ele ganha o nome de Fantasma de Esparta. Acontecem algumas outras coisas, tem lá aquela cena clássica dele pulando no precipício, que é literalmente a primeira cena do jogo, mas tudo isso que acontece com ele coloca ele nesse caminho de que ele quer ser vingado do Ares pelo que o Ares fez com ele e com a família dele. E aí ele entra nessa jornada de tentar, né, matar o deus da guerra. Se eu não me engano, esse lance do tom de pele dele é porque ele foi coberto das cinzas da própria família, né? Uma coisa assim. Bem levinho, bem tranquilinho. É isso aí mesmo. Isso me lembra uma cena do Phantom Pain, né? Que o Big Boss pega a cinza dos soldados e esfrega na cara. Uhum. Tem essa questão com cinzas nesses personagens de luto, nessas histórias de vingança, né? Curioso. A figura do Kratos, eu acho que ela é... Acho não, né? Ela é central nas duas fases de God of War e ela define o tom de cada era. Nessa época do Play 2, você vê que o personagem foi todo pensado pra ser impulso. Eu acho que animalesco é a palavra, assim. Ele é raiva, é impulsividade, é instinto, inclusive, tipo, pulsão sexual mesmo assim, né? Tudo de mais primevo, de mais animalesco que você pode pensar da nossa natureza, eles reuniram, multiplicaram e colocaram no mesmo boneco. Falamos muito do David Jeff, mas essa figura do Cory Balrog, que veio justamente da indústria de animação, é determinante para compor o personagem do Kratos, né? Acho que um dos maiores méritos do primeiro jogo são as animações de combate de todo mundo, né? Dos inimigos, dos minotauros, dos ciclopes, mas dele principalmente. Instantaneamente o Kratos virou um ícone. Ninguém tira isso dele. Ele virou a cara da marca PlayStation. Esse processo, inclusive, ele é muito interessante, assim, quando você pega ali o processo da criação conceitual, em termos de arte conceitual do Kratos, o Cory Barlog não participa, né? Você tem ali um processo imenso. As primeiras versões do Kratos, ele, tipo, tinha um monte de armadura, era com um personagem completamente diferente, e eles vão tirando as peças de armadura uma a uma até que a gente chega no visual do Kratos que a gente conhece hoje. Mas é muito legal porque, tipo, teve outro desses materiais de divulgação que a Sony fez do jogo, e aí o Cory Barlog conta do primeiro dia, né, que ele entrou na Santa Mônica, e aí o David Jeff vai explicar pro Cory Barlog quem é o Kratos, né, o que ele é. E ele fala, olha, esse personagem é uma mistura do Russell Crowe no Gladiador com o Martin Riggs, que é o boneco do Mel Gibson no Máquina Mortífera. Vai! E aí ele vai. E faz exatamente esse personagem aí, cheio de raiva e ao mesmo tempo culpa e ressentimento consigo mesmo e com os deuses que enganaram ele e levaram ele a matar a própria família. E eu acho que isso é muito bem colocado exatamente na violência com que ele enfrenta os inimigos, né? Da animação já tá aqui comum ali, apertando quadrado, apertando triângulo, até os QTEs ali das cenas em que ele desmembra várias criaturas da mitologia grega, né? Eu acho que
ele, não sei, tem alguma coisa na coreografia, né? Eu gosto muito de ver movimentos de bonecos, acho que é a mania de dançarino, mas você consegue estabelecer ícones pela coreografia, pela linguagem corporal. Eu acho que o exemplo no ocidente mais genial e mais instantaneamente reconhecível que a gente tem é o Homem-Aranha, né? Você mostra uma silhueta de uma pose e você sabe que é o personagem, você consegue imaginar ele em movimento. E eles conseguiram isso com o Kratos, né? A coluna dele curvada, com as lâminas do caos nas mãos, o jeito que as lâminas se movimentam, o jeito que ele pula pra cravar elas, assim, é tudo muito, muito, muito característico, muito bem pensado, né? Eu acho que ele não foi pensado pra ser um mascote, mas é engraçado que esse cara musculoso sanguinolento virou, nessa época, o mascote do PlayStation. Eu acho divertido isso. Eu diria até que ele não é só um símbolo da PlayStation, eu acho que ele até se tornou um símbolo dos videogames, no geral. Esses dias mesmo eu fui comer um dogão numa lanchonete de esquina aqui em Curitiba e lá era meio temático de games e aí na parede tinha um desenho do Sonic, do Mario e do Kratos. Tipo, os personagens mais conhecidos, sabe? E pra você instantaneamente bater o olho e já saber que é videogame. Então, passou até não só, né, ser o mascote da PlayStation, mas de videogame ser uma referência, né, no geral. Aqui no Brasil, inclusive, muito por conta da pirataria, é claro, mas o jogo ficou extremamente popular. Extremamente popular fora da nossa bolha, como uma figura de cultura pop, como uma referência do cotidiano. Todo mundo conhece a piada do bom de guerra. E, por exemplo, acho que foi em 2015, eu não vou lembrar o ano exato, o São Paulo no caso, o São Paulo Futebol Clube, que é o time que eu torço, contratou um zagueiro chamado Maicon, que ele fisicamente lembrava um pouco o Kratos, e ele também era careca e tal. E toda a torcida, desde a organizada até a galera das gerais, todo mundo chamava ele de God of Zaga. Pô, incrível. Muito bom. Tipo, e é uma referência, assim, de, porra, de papo de bar, de galera da organizada da Independente, assim. Não é a galera que, sei lá, que leu The Enemy, que ouviu o Up. É a galera povão, tipo, estádio de futebol, bagunça. E todo mundo conhecia a referência de God of War. Virou um ícone mesmo da cultura pop. Uma coisa que eu quero falar sobre o primeiro jogo, a gente vai falar um pouco do segundo, mas uma coisa que eu quero destacar do primeiro jogo, que a gente falou aqui brevemente, é o sentimento de escala e como ele trouxe essa coisa de épicos, né? Antigamente tinha muito filme baseado em mitologia grega, ou em história romana ou mitologia grega. Bem naquela época do stop motion, eu não vou lembrar de nenhum filme exato. Meu pai adora essas porra. O Fúria de Titãs, do começo dos anos 80, é a grande referência pro próprio David Jeff. É tão referência que o protagonista do Fúria de Titãs, o ator que faz acho que é o Odisseu, que é o protagonista, que é o Harry Hamlin, a Sony chama ele pra dar a voz ao Odisseu no God of War 2. Cara, é incrível. E era muito limitado, né, pelos efeitos especiais da época, mas ele tinha essa coisa, tava muito em alta esse lance de epopeia, de épico, sei lá, os trabalhos de Hércules, ou o tipo de desafio que você não imagina um humano enfrentando, né, coisas muito maiores do que a própria humanidade, ou até do que deuses, né, e eu acho que eles trouxeram isso muito bem. O que eu queria citar do primeiro jogo, que eu acho inacreditável, eu acho que é um dos grandes momentos da história dos videogames, ponto, é quando você vai entrar no castelo da Pandora, né? Ou Torre da Pandora, esqueci como é o nome. Que fica nas costas do Cronos. Sim. Ele em si já é um ser, tipo, absurdamente gigantesco, carregando esse templo nas costas dele, aí você entra numa ponte, a sensação de entrar nesse lugar, tipo, pô, um templo esquecido, escondido, inacessível, e tudo é tão gigantesco, a escala de tudo é tão grande, e é muito favorecido pela câmera fixa, né? Porque eles afastam a câmera enquanto você tá andando na ponte, você vê o quanto você é minúsculo perto de tudo aquilo. Nossa, isso é uma coisa que ninguém tira de God of War. Os caras fizeram isso com uma ambição até, sei lá, meio maluca pro que o PlayStation 2 conseguia renderizar, e deu muito certo, né? Não sei se vocês têm essas memórias tanto de cenários, de fases ou puzzles. Tinha puzzles nesse jogo, né? Por incrível que pareça. Tinha puzzles. Cara, o que eu acho que é muito legal e é um aspecto que é pouco lembrado pra mim desses 3 primeiros God of War era justamente a maneira como eles conseguiam juntar vários aspectos legais de jogo de ação em uma coisa só, assim. Ele, obviamente, é muito mais lembrado pelas batalhas grandiosas, pelos inimigos, pela escala das coisas, pela violência das cenas, mas ele também tinha ali um momento que você entrava no templo e precisava resolver puzzles, né? Você tinha segmentos de plataforma, assim, você vê claramente que tem uma inspiração muito ampla ali em jogos de ação, que não só, assim,
eles não pegaram porque fazia sucesso, ou porque era uma referência da época só, mas porque eram jogos que eles gostavam. Você, tipo, pô, isso aqui que Ocarina of Time faz, pô, isso aqui é legal, deixa eu pegar um pouquinho disso aqui e colocar no meu jogo. Isso aqui que Symphony of the Night faz, né, o Castlevania, é legal, pô, vou colocar um pouquinho aqui no meu jogo, né. Eu acho que traz uma aventura muito interessante e pra mim até um aspecto que vai se perdendo aos poucos à medida que você vai entrando nos God of War seguintes dessa era grega, sabe? Assim, o 1 eu acho que é muito bom nisso, o 2 pra mim é o auge disso, né? É um jogo interessantíssimo nesse sentido. Tem até sequência ali de, tipo, sequência de voo com Pegasus, um negócio super complexo e tal. E eles vão abrindo mão desse aspecto pra focar mesmo na coisa da escala, né? E aí a gente entra no God of War 3, o Ascension tem um pouco disso também. Mas eu acho que é um aspecto muito legal e que me atraiu também, assim, nesses primeiros God of War, que eu achava bem interessante. Uma coisa que me marcou dessa trilogia original foi o início do God of War 3 ali, que é aquela luta com o Poseidon, que é uma sequência direta, né? Ele começa imediatamente depois que o 2 acaba, e ele já começa, assim, com uma luta extremamente grandiosa. Eu acho até que é um dos melhores inícios de jogos, assim, apesar de eu não gostar da trilogia original, que é engraçado, mas ele já começa, assim, no 220, ele já começa com a grandiosidade, né? Essa escala, já colocando na sua cara que vai ser isso o jogo. E eu lembro que quando eu joguei, foi o que me pegou e me fez continuar, assim. Era muito legal, né? Era uma luta que, tipo, era o Kratos contra o Poseidon em cima da Gaia, que eram os titãs que estavam subindo o Olimpo. Sim. E aí a luta tava rolando, aí no meio da luta ela parava, porque ele entrava num pedaço da Gaia e virava uma sessão de plataforma. Era um negócio muito impressionante, assim. Sim, ainda tinha os cavalos de água do Poseidon, né? Os hipocampos, no meio daquele rolê ali. Nossa, era realmente muito grandioso a cena. E todas essas referências, pra quem gosta de mitologia grega, a interpretação que eles deram é conceitualmente, visualmente muito rica, assim. Como eu falei, eles fizeram um milagre no Play 2, né? Quando veio o Play 3 pra processar as ideias da maneira mais próxima da maneira como eles imaginaram nós. E pra quem não conhece mitologia grega, gente, é isso aí mesmo. Todo mundo é filha da puta, tá todo mundo traindo todo mundo, passando a perna, avacalhando, todo mundo come geral, é uma putaria desgraçada. Nada do que a gente considera como sacro do cristianismo em diante fazia sentido na mitologia grega. Mitologia grega é uma novela das 7 das mais escabrosas, assim. Dito isso, vamos passar brevemente pelo God of War 2 e 3. Eu acho que é mais importante a gente usar o nosso tempo pra falar mais da mitologia nórdica, né? Mas eu queria falar do 2, que eu considero o ápice da era mitologia grega de God of War. Eu acho que tudo que o 1 tentou fazer de um jeito ainda meio cru, ou fez mal, principalmente plataforma, o 2 pegou e não teve vergonha de descartar o que não tava funcionando tão bem, melhorar o que tava, trazer coisas novas com as paradas do Pegasus e tudo mais. Eu acho o salto que God of War 2 deu incrível, e por incrível que pareça, eu não gosto muito do 3. Vocês têm algum favorito da era mitologia grega? Acho que a Thay falou que é o 3, né? Sim. Que nem eu falei, eu não sou tão fã da trilogia original, mas o 3 foi o que eu mais gostei, fui atrás de todos os troféus e eu gostei muito da jogabilidade dos chefões, assim. E você, Bruno? Pra mim o 2 é o melhor, é o mais completo, assim, ele é o mais interessante, apesar de eu achar o começo do 3 muito bom, assim, se o resto do 3 fosse igual ali, do começo até o final da luta contra o Hades, cara, ele seria o melhor de longe, mas o jogo da metade pro final ali, ele tem, pra mim, uma barriga muito grande, justamente porque ele lembra dessas outras coisas de God of War, dos puzzles e tudo, mas implementa de um jeito muito ruim, assim, tem um labirinto com puzzle de perspectiva que é péssimo, sabe? Ele também luta contra um titã, eu não lembro agora se é o próprio Cronos. É o Cronos. É o próprio Cronos, né? Assim, toda essa parte eu acho super sacal. Depois tem os outros puzzles com as caixas e tal. Não funciona também. O 2, ele é um pouco mais redondo, assim, nesse sentido, né? E eu acho que uma coisa que é legal da gente destacar, falando de God of War 2 e God of War 3, é que ele começa a implementar uma tradição que acaba se estendendo por toda a série, na qual nenhum jogo é comandado pela mesma pessoa 2 vezes em sequência, né? Você tem ali as trocas de comando, não por obrigação, né? Foi por acaso todas essas mudanças, né? Mas é muito curioso como, tipo, a figura que comanda um God of War, ela acaba meio que sendo promovida dentro da Sony Santa Mônica, vira uma espécie de supervisor, ou acaba tentando emplacar uma IP nova, não dá certo e ela sai. Acontece isso com o David Jeff, do 1 pro 2, acontece isso com o próprio Cory Barlog, do 2 pro 3, e também com o Stig Asmussen, do 3 pro Ascension, né? Todos eles meio que tentam fazer emplacar alguma outra coisa ali dentro da Santa Mônica, não dá certo e eles acabam indo pra outro lugar. Cory Barlog, obviamente, acaba voltando ali pra fazer o God of War do PS4, a gente vai entrar nessa história um pouco mais pra frente, mas é muito legal porque acaba dando aos jogos uma cara diferente mesmo, assim, né? Em termos de história, em termos de
gameplay, o que cada uma dessas pessoas valorizava, você consegue perceber ali dentro do que cada um desses jogos oferece, assim, e eu acho bem interessante. Desses três, acho que o 2 acaba se sobressaindo, assim. Você falou, me lembrou a Prefeitura de São Paulo, né? Ninguém termina o mandato, é sempre o trampolim pra alguma outra coisa. Exato. É incrível. Aí, antes da gente falar dessa transição, né, da mitologia grega pra mitologia nórdica, muita gente esquece, mas God of War teve uma passagem pelos consoles portáteis, né? Teve 2 jogos no PSP. Primeiro teve o Chains of Olympus, que saiu um pouco depois do God of War 2. Isso, ele é de 2007. Que saiu no PSP. No mesmo ano, teve um jogo pra celulares chamado God of War Betrayal, que esse só os loucos sabem, porque é uma época de investimento em jogos mobile pré-iPhone, pré-smartphones, assim. Eu cheguei a ver uns vídeos dele e achei esquisitíssimo. E teve o Ghost of Sparta, que também é um jogo prequel, né? O Chains of Olympus também, que ainda é no PSP. Curiosamente, não teve nenhum God of War no Vita, né? Muito bom o Ghost of Sparta, tá? Genuinamente bom, assim. Esse jogo é surpreendente, assim. Ele acabou sendo muito esquecido porque ele foi lançado depois do God of War 3. Ele é de 2010 também, mas como já tinha acabado a história, acabado entre muitas aspas a história do Kratos, né? Tinha tido ali um encerramento de trilogia. A galera não prestou tanta atenção, mas a história é muito legal. O Cory Barlog ajudou a escrever o roteiro desse jogo, antes dele sair da Santa Mônica, né? É uma história que envolve ali um irmão perdido do Kratos, chamado Deimos e tal. Ele tem umas coisas de gameplay legais. É um jogo que recupera uma arma que ficou muito associada aos espartanos, que é o escudo e a lança, né? Muito por conta do filme 300, do Zack Snyder. Então a galera acabou lembrando muito de Esparta por conta disso. E eles vão e pegam e colocam essa arma. Então ali é uma alternativa às lâminas do caos, que eram das armas pelas quais o Kratos já era conhecido. Mas o jogo, ele é impressionante, assim. E o mais impressionante é a maneira como eles conseguem pegar a experiência do jogo que tinha no PS2 e trazer pro PSP, sem comprometer tecnicamente, sabe? Ele foi relançado alguma vez? Cara, eu sei que no PS3 saiu uma coletânea, né? teve uma coletânea do God of War portátil, que vem o Chains of Olympus e o Ghost of Sparta. Isso. Mas depois disso, acho que não. Inclusive, esses jogos não foram desenvolvidos pela Santa Mônica, né? Esses portáteis. Não, eles foram desenvolvidos pela Ready at Dawn, que começa ali como um estúdio meio que de ex-desenvolvedores da Blizzard. Eles desde sempre já estavam trabalhando com PSP, fizeram um spin-off de Jack and Dexter, fizeram esses 2 God of War. Aí depois do Ghost of Sparta, a Sony finalmente dá uma chance pra eles trabalharem num console grande. Eles fazem o The Order 1886 do PS4. O jogo favorito do Daniel Skate. Sim. E pouco depois disso, eles foram comprados pela Meta pra fazer jogos de realidade virtual. E o estúdio foi fechado, se eu não me engano, tipo, 2 ou 3 anos atrás. Nossa, triste. Ei, que tristeza. Decaiu completamente a história. E eu recomendo muito pra quem tá ouvindo buscar, principalmente como curiosidade histórica, esse Betrayal que ficou esquecido. Obviamente tem gameplays inteiras dele no YouTube. E dá um jeito, né? Acho que ainda é relativamente acessível, principalmente pra quem tem Play 3, de tentar achar um Chains of Olympus e Ghost of Sparta, ou pra quem tem o Vita, né? Vai que. Eu acabei de ver aqui, é uma coletânea mesmo, que é os 2 jogos, e chama God of War Origins Collection, que saiu pra PS3. Sim. É, que tem esse nome justamente porque são prequels. É, exato. E teve uma outra prequel que saiu ainda no PlayStation 3, depois do God of War 3, que foi o God of War Ascension, que sinceramente foda-se. É. Essa época, eu vou falar minha experiência pessoal, não sei como é de vocês. Quando eu joguei God of War 3, tudo bem, eu fiquei muito impressionado pela parte do espetáculo, pelo escopo, pelo salto gráfico e tudo mais, mas já na época, e eu tenho certeza que se eu jogar hoje, rejogar hoje, isso vai ser multiplicado por 10, já na época eu tava de saco cheio do tom da coisa. Tem cenas, na série toda, mas em God of War 3 isso é muito visível. Tem cenas de violência totalmente gratuita, assim. Coisas que, assim, você não consegue nem conceber pelo ponto de vista de vingança. Tipo, pessoas que viram pro Kratos e falam, pelo amor de Deus, me ajuda, eu também fui enganado pelos deuses. E você não tem como progredir sem, sei lá, arremessar esse cara de uma janela, queimar ele vivo, sabe? Esse tipo de coisa. Isso já tava me incomodando bastante, assim como, pra bom entendedor, quando você tira, né, os panteões do Olimpo, por mais escrotos que eles sejam, a consequência é que você está destruindo a ordem natural do mundo, né? Então a vingança do Kratos ao longo da série vai criando um Armagedon, digamos, né? Tipo, erupções, inundações, destruição, que envolve várias e várias pessoas inocentes. E eu lembro de já ainda no God of War 3 ficar bem incomodado com isso. Só que tem uma luz no fim do túnel no God of War 3, que é a relação dele com a Pandora. Tipo, eu acho que ali tava o gancho
porque o Balrog poderia trabalhar, porque apesar de toda essa violência gratuita, eu vou dar um spoiler aqui, a gente vai entrar numa área de spoiler de God of War 3, mas, pô, teoricamente você precisava do conteúdo da Caixa de Pandora pra matar um deus, e isso envolvia o sacrifício dela, e o Kratos, no meio do caminho, se afeiçoou a Pandora, né? Ele fica numas de, pô, será que é o único jeito? No fim, ela mesma toma a iniciativa, né, de ir adiante no próprio sacrifício, e é meio que inútil, porque não tinha nada na caixa, e ele já tinha o poder pra matar os deuses, então ela morre de bobeira, e é isso que deixa o Kratos triplamente mais puto pra lutar com os Zeus. E eu acho que aí tava o que você tinha de interessante pra trabalhar no futuro do personagem. Eu não sei se vocês veem dessa forma, mas, porra, tem umas cenas que eu acho que elas foram feitas pra ser engraçadas, ou pra ser uma fantasia de poder, de ter uma pessoa pedindo ajuda e você só pega ela e arremessa num precipício, assim. Eu não sei como vocês lidaram com isso. Você lembra disso, Thay? Então, eu lembro, e era justamente um dos pontos que meio que me fazia pensar que eu não era muito público-alvo, assim, do jogo. Tem vários momentos até em que parece mulher com o peso de fora e você, sei lá, enfia ela numa roda pra poder abrir uma porta. E ela fica lá agonizando. Não achei graça, sabe? Eu ficava meio tipo... Não sou público-alvo, não entendi o apelo disso aqui. E daí por isso que me afastou um pouco a trilogia original, né? É muito daquilo que a gente debateu aqui também, né? A franquia nasceu com essa ideia do Kratos matar todo mundo e ele ser super violento e ser meio, né, cego pela essa vingança dele, né? Tanto que ele, na trilogia original, ele não consegue falar uma frase sem ser berrando. Então, acho que vai muito desse sentido também dele ser completamente cegado por essa situação, né? Eu acho também que os desenvolvedores colocaram isso pra intensificar, né, esse sentimento, mas também ser porque acho que boa parcela dos jogadores, né, dos fãs da franquia também achavam engraçado, assim. Mas isso me afastava, por exemplo. Eu não curtia tanto a trilogia, não me interessava tanto pelo personagem ou pela história, justamente por conta desses momentos. Ao longo dos anos eu sinto que a franquia foi ficando muito refém de si mesma, assim, né? Porque se você para pra pensar, o que a Sony, o que os estúdios da Sony First Party estavam fazendo na época já do God of War 3, e especialmente do Ascension, eram completamente diferentes do que God of War fazia, né? Pô, God of War Ascension saiu no mesmo ano de The Last of Us. God of War 3 sai literalmente entre Uncharted 2 e Uncharted 3, assim. Então, ficou um pouco esse descompasso mesmo, né? E eu acho que talvez tenha sido até um dos motivos pelos quais, depois ali do Ascension, a gente tem um hiato tão grande, né? E God of War meio que dá uma sumida no início do PS4, né? Fica aquela coisa, assim, tipo, não só pelo fato de que, tá, pra onde esse negócio vai agora, como as pessoas genuinamente se perguntando, assim, né? Como que o estúdio que tá fazendo as histórias como a do Nathan Drake, ou a do Joel e da Ellie, como que eles vão fazer uma história com essa figura tão repulsiva, né? E aí a gente entra no que eu acho que é o assunto favorito de nós três. Antes da gente entrar na parte nórdica, eu posso deixar só um complemento muito pequenininho que eu acho que é legal de falar do Ascension, talvez seja legal pra gente aqui no Brasil. Se o seu complemento precisa envolver o fato do Ascension ser o ponto mais baixo e se chamar Ascension, que eu acho isso muito engraçado. Mas acho que é uma nota legal da gente colocar aqui no God of War Ascension pra gente aqui no Brasil é o fato dele ter vindo dublado. A Sony entra oficialmente com o PlayStation no Brasil ali no final dos anos 2000, né? Não lembro exatamente agora qual é o ano, se é 2009 ou 2008 ou 2009. E uma das coisas que todo mundo pedia na época, a gente já tinha essa cobrança, né, de ter jogos localizados em português do Brasil, eram esses jogos AAA, desses orçamentos milionários, serem dublados. E aí a Sony começa a fazer os jogos dublados, sai o Uncharted 3 ali em 2011, e é muito ruim a dublagem do Uncharted 3. Horrorosa. Não tô tentando provar nada. Só quero ter certeza que estamos fazendo isso pelo motivo certo. Pare de agir como se estivesse pronto pra deitar e morrer. Você tá ficando imprudente. Eu te ensinei melhor do que isso. Eles pegam um estúdio de fora do país, com profissionais que não tinham tanta experiência assim, e a Sony foi completamente massacrada. E aí no Ascension não, eles decidem, não, vamos fazer o trabalho direito, e trazem ali o que é uma das figuras aqui no Brasil que talvez seja mais associada a God of War, que é o Ricardo Juarez, né? Que é a voz do Kratos aqui no Brasil, né? Então todos do Olimpo vão morrer. É um cara que ficou tão marcado, e eu acho que pra mim é um negócio muito fascinante, é o fato de que a gente tem essa mudança drástica, que a gente vai começar a falar agora dos jogos de PS4, e uma das coisas que aconteceu nessa mudança foi que mudou o ator do Kratos. É verdade. A voz original era o Terence Carson e vira o Christopher Judge. Não mudou no Brasil. O Ricardo Juarez continuou fazendo o Kratos. Então acho que é um negócio que diz bastante, assim, sobre o quão bem ele fez esse trabalho e o quanto a voz dele ficou marcada como a voz desse personagem aqui no Brasil. Eu confesso que eu não joguei dublado, mas me marcou muito o Judge falando boy. Como ele fala? É garoto? Garoto. Pô, bom demais. A gente deu o panorama do que foi
Acho não, né? O ponto mais baixo, eu confesso que depois que eu joguei Ascension, e foi bem nessa época do lançamento, cheguei à conclusão de, cara, não tem mais o que fazer com o God of War. Eu não gosto mais disso aqui não tá se atualizando. Pra não dizer que não tem nada de bom no jogo, acho que ele faz umas decisões bem interessantes com direção de arte, com uso de cor, assim. Mas, no geral, acho que é uma fadiga muito grande do personagem, do formato, das mecânicas, da fórmula em si. E isso foi em 2013. Até o fatídico ano de 2018, onde a gente tá propagandeando isso o episódio inteiro, a era da mitologia nórdica e a segunda grande era de God of War, né? Uma reformulação completa, onde o Cory Balrog, a gente comentou que ele tinha trabalhado inicialmente com as animações do Kratos, que deram boa parte da identidade dele na época, resolve repensar o personagem e junto com ele, acho que é uma consequência, né? Os jogos são um reflexo do que é o Kratos. Junto com ele, o tom do jogo todo. E vem o fantástico God of War, que também se chama God of War. Isso eu acho muito triste. É que a gente tem que ficar toda hora falando God of War 2018. God of War 2018. A gente acaba chamando de God of War 4 também, né? Eu lembro que na época tentaram pegar, mas acabou que virou o God of War 2018 mesmo, né? E como foi a impressão inicial de vocês? Como eu falei, eu tava numa estafa tão grande que a primeira coisa que eu pensei, né? Você matou todo mundo da mitologia grega, agora você vai matar todo mundo do resto das mitologias e foda-se. Tipo, a galera pensou, o que a gente faz agora? Põe ele pra matar outros deuses. E inicialmente eu pensei que era só isso, assim. Vocês estavam animados? Qual foi a impressão que vocês tiveram na época? Então, na verdade, assim, quando foi anunciado e tudo mais, eu tava meio que nessa mesma vibe que você. Como eu falei várias vezes aqui, a trilogia original não me pegou tanto, não me considerava fã. E quando foi anunciado e saiu, eu meio que não liguei. Mas quando eu vi a repercussão, né, que o jogo teve, aí eu me interessei. Eu acho que demorou talvez 1 ano pra eu jogar ele. E aí quando eu finalmente coloquei a mão nele, eu fiquei, não, realmente, esse aqui tá muito bom. Eu acho que fez muito bem, assim. Eu acho que já não tinha mais um caminho pra percorrer nos moldes anteriores, né, da franquia. E o Cory Barlog percebeu isso, e até por conta da mudança na vida dele, né, mentalidade e tudo mais, eu imagino que ele mesmo viu que não tinha mais onde levar a franquia sem ficar ainda repetitiva, né. Pra mim foi o melhor acerto, assim. Apesar de não ter meio que uma explicação tão clara, né, da mudança da mitologia ali, eu consigo traçar paralelos perfeitamente claros, apesar de muita gente, tem muitos fãs que são mais puristas e não gostaram muito, né, das mudanças e tudo mais. Mas, por exemplo, o God of War 2018 é sobre a relação do Kratos e do Atreus, né, pai e filho. E, apesar de ser muito da violência, da pancadaria e tudo mais, a trilogia original também é sobre uma relação de pai e filho, né, do Kratos e do Zeus. Então tem esses paralelos muito fortes entre esses dois lados da franquia, que eu sinto que às vezes as pessoas até esquecem um pouco, né. Então, eu senti assim que foi uma tremenda evolução, e foi a partir daí que eu falei, não, God of War realmente gosto, e daí virei fã a partir de 2018. E você, Bruno? Eu imagino que você nessa época já era fã da série, né? Como que você recebeu essa transformação? Cara, foi muito legal, assim. Eu acho que a maneira como foi falada também foi um negócio muito interessante, assim. Como a gente já tem adiantado aqui há algum tempo já no podcast, God of War tava bem baixa, né? A Sony Santa Mônica também fazia tempo que a gente não ouvia falar. O PlayStation tava sendo conduzido ali muito por um lado, você ainda tinha um pouquinho dos jogos japoneses, mas já em menor escala, e por outro lado você tinha ali estúdios como a Naughty Dog, a Sucker Punch começando a aparecer também, e aí de repente você tem, né, aquele trailer da E3 de 2016 ali espetacular, em que você tem a coisa do Atreus brincando, você não sabe exatamente quem que ele é, o que que é e tal, e aí ele tá conversando com uma figura com uma voz super grossa no fundo, e tá tudo escuro, você não vê, e ele tá mandando ele fazer um monte de coisa, você vê que é uma figura super rígida e tal, e tipo, ele fala, vamos sair pra caçar, sua mãe te ensinou, não ensinou? Ela assim e tal, e aí ele aparece das sombras, assim, tipo, e ele tá todo envelhecido, com uma barba, com as marcas, as faixas no braço ali, que são representativas das marcas das correntes que ele tenta esconder. Foi um negócio muito marcante, assim, pra mim, né? Quando eu vi esse trailer, então acho que logo de cara já foi assim, caramba, tá, é uma proposta bem nova, bem diferente do que a gente tava vendo e bem interessante, assim. Então foi muito legal acompanhar isso. E acho que foi um trailer que vendeu muito bem o jogo também, né? Porque ele mostra o personagem já todo reformulado, com visual novo, mostra essa figura que é o filho dele, então a gente já sabe que ele teve toda uma vivência ali, né? Aconteceu muita coisa. O que será que aconteceu entre o 3 e o God of War 2018, né? Pra ele ter virado essa figura. O que aconteceu com a mãe? Por que ele tá nesse mundo de mitologia nórdica? Até toda a parte do gameplay também, com a câmera
câmera ali por trás do ombro. A ideia de você trabalhar num plano sequência, né? O God of War de 2018, ele é todo interconectado ali, né? Você não tem... Tem alguns poucos cortes, assim, que dá pra você perceber que foram mascarados aqui e ali, mas, assim, a ideia é que seja um negócio meio... Como se tivesse um cameraman atrás dos dois ali, meio que seguindo no gameplay, sabe? Depois, quando vai entrar uma cutscene, ele vai e faz a passagem toda ali, mostra as cenas. Que é o Laquito de Mario 64. Procurando os ângulos ali. Eles têm um Laquito ali acompanhando toda a jornada, então acho que foi muito impressionante pra mim, assim. E no fim, minha dúvida / sexismo, que era, vamos botar ele pra matar os deuses de outra mitologia, qual que é o contexto disso? É uma solução muito elegante, né? Ela é meio inusitada, porque fica a sensação de que ele saiu de uma história e pulou pra outra quase como um refugiado, né? Como se você tivesse... Vou largar tudo e vou pro meio do mato pra esquecer meu passado, só que na realidade dele é ir pra outra mitologia, que eu acho divertido, mas eu também acho muito simbólico, porque não é que a gente ia ver o mesmo Kratos fazendo as mesmas merdas em outro cenário. Era ele tentando fugir do passado dele, né? Ele tentando recomeçar do zero. E tem vários paralelos que você traça com coisas que a gente criticou e que a gente já achava que já estavam datadas da trilogia original, né? Tipo essa relação que a Thay falou dele com Zeus, a relação dele com impulsividade, a relação dele com violência, né? No começo do episódio a gente tava falando. O Kratos é animalesco, é impulso, é destruição. E no God of War 2018 ele é o oposto disso. Ele é extremamente contido. Ele tem pavor de se deixar levar. E eu acho que é uma resposta traumática, né? Tem uma cena que eu acho maravilhosa, maravilhosa. Ela te vende o jogo assim, se você tem o mínimo de contexto e você tem o mínimo de sensibilidade pra direção e atuação, é quando ele vai cortar uma das árvores que vão pra pira da falecida esposa dele, que é a mãe do Atreus, né? E ela marcou com mãos, né? Tem a palma da mão marcando quais são as árvores. E ele toca na mão, onde tá a marca da mão dela, quase que fazendo um carinho na árvore, assim. E aí depois, quando o Atreus chega, não lembro o que eles vão fazer, acho que eles vão caçar, né? Acho que é bem essa hora que eles vão caçar. Enquanto ele tá martelando a árvore, as ataduras do braço dele soltam e ele esconde do Atreus. Enquanto ele tá enrolando de volta. Ele esconde o braço dele, que é onde ficavam as lâminas do caos, assim. Cara, isso é um nível de nuance, isso é um nível de sutileza em direção e atuação de videogames que pra mim era, pau a pau com The Last of Us. Assim. Tem mais um aspecto nessa cena que é muito interessante também, que aí vai mais pra parte da mecânica, porque quem corta a árvore é o jogador. Você tem um QTE, você aperta o botão e ele vai batendo. Esse é o único QTE do jogo. Velho, tudo que vocês ouviram a gente falando de ressalvas de God of War, esquece tudo agora. God of War 2018, puta que pariu. É exatamente isso, né? É quase que é um jogo que, ao mesmo tempo que ele quer contar uma história nova, né? E eu acho que aí tem muito da própria história do Cory Barlog, né? Que precisou sair da Sony Santa Mônica e ter uma série de vivências fora ali, né? Ele trabalha um tempo com o George Miller, que é o diretor de Mad Max. Ele trabalha um tempo na Crystal Dynamics, fazendo as cutscenes do Tomb Raider de 2013. Ele junta toda uma coisa que agrega muito a essa experiência e coloca ali nesse jogo, né? É um pouco a história do Kratos, mas é um pouco a história dele também, né? Que eu acho que é muito legal, assim. E aí, eu vou te fazer uma pergunta. A gente meio que já deu uma geral, mas eu acho que é legal ter no mínimo uma sinopse básica. A mesma pergunta que eu fiz no começo do episódio. Qual que é a história de God of War? Quer lançar essa braba, Thay? Não, pode ir você. Você resumiu tão bem a trilogia original que deixarei pro convidado. Bom, no God of War de 2018 você tem, né, uma quantidade não determinada de tempo. Eles não especificam exatamente quanto tempo passou entre o final do God of War 3 e o começo desse jogo. E também não importa muito porque, né, o Kratos é um deus. Então, tipo, ele viveu bastante. Mas ele tá nesse ambiente, né, que lembra muito ali os países do norte da Europa, né, aquela coisa ali das florestas, né, muita montanha e tal. E ele teve um relacionamento com uma outra mulher, nasceu o filho dele, que é o Atreus. E o jogo começa exatamente após a morte da mãe do Atreus, né. E ali, os dois, a pedido dela mesma, né, eles partem numa jornada pra subir até o topo de uma montanha, onde eles vão depositar ali e jogar as cinzas da mãe do Atreus, né. Você tem essa cerimônia que ele corta a árvore, faz ali a pira, né, pra cremar o corpo dela, e depois eles vão levar as cinzas pro topo dessa montanha. Só que ao mesmo tempo, né, um pouco antes disso acontecer, o Kratos tem uma visitinha de uma figura muito importante ali da mitologia nórdica, que eu não vou falar pra não dar spoiler, caso você não tenha jogado o jogo, mas que serve muito pra um propósito de dizer que, olha, você tava escondido aqui, mas a gente já tava sabendo, a gente sabe quem você é, a gente
gente sabe o que você fez, fica ligado. E aí eles partem nessa jornada, vão por vários mundos da mitologia, né? A mitologia nórdica, ela é composta ali por vários mundos diferentes, né? Ao contrário da mitologia grega, em que você tem ali, basicamente, 3 grandes mundos, né? Você tem o mundo dos humanos, você tem o mundo dos deuses, que é o Olimpo, e você tem ali o Hades, né? Que é o inferno. Já os mundos da mitologia nórdica são muito mais variados, né? Você tem o mundo dos elfos, você tem o mundo dos humanos, você tem o mundo dos deuses. São 9, se não me engano. São 9, exatamente. O transporte entre esses mundos é muito mais bem detalhado e muito mais complexo do que o mundo da mitologia grega, onde era basicamente os deuses fazem tudo que eles quiserem e é isso aí. E o resto que se sujeita ali ao domínio deles. Já na mitologia nórdica você tem uma coisa muito mais complexa, até pelo fato de que na mitologia nórdica você tem o fim desses mundos todos muito bem documentado, né? A noção de que tudo acaba ali com o Ragnarok, né? Dá um sentido diferente pra essa história, né? Esse assunto tá bem fresco na minha cabeça, até com vontade de rejogar o de 2018 e jogar o Ragnarok que eu nunca joguei, porque o One Piece está em um arco baseado em mitologia nórdica. Então, o meu aprendizado tangencial tá nas alturas. Tá, e o que você achou da mudança de câmera e de combate do God of War 2018 em relação aos anteriores, assim? Como é que você recebeu? Pô, eu recebi muito bem, porque além, né, de eu não ter me conectado com o tom da trilogia original, eu não sou tão fã de hack and slash no geral. Então ter um toquezinho ali mais de aventura, ação, um toquezinho meio RPG, pra mim, a câmera em terceira pessoa, pra mim foi perfeito, assim. Eu não era fã e me tornei fã pela mudança da franquia e acabei meio que admirando a franquia como um todo depois, vendo em retroativo, né, os jogos, entendendo como é que a franquia partiu daquilo pra chegar nesse ponto. E pra mim foi literalmente todos os pontos positivos, assim. Eu acho que o God of War 2018 provavelmente é um dos melhores jogos ali do PlayStation 4. Acho também que do ano que ele saiu, ele fica pau a pau com Red Dead Redemption 2, que pra mim é uma coisa muito grande. E eu curti demais. Foi literalmente a chavinha, assim, que me fez prestar mais atenção na franquia. Que nem eu falei, admirar a história dele como um todo, apesar de não ser tão fã daquela primeira parte. Pô, eu tava falando, a gente citou uma cena, né? Que é essa dele cortando a árvore, que é ali primeiros segundos do jogo e você já tira vários detalhes. Literalmente o menu do jogo. Você abre o menu, tá o Kratos olhando pro tronco da árvore, você aperta o botão, começa. Exatamente. E o jogo inteiro é assim, como a gente falou, né? Ele cria essa ilusão de plano sequência, então ele o tempo todo precisa ficar procurando soluções nas cutscenes pra não cortar. E aí com isso, você vê um cuidado muito grande de achar os melhores ângulos pra passar certas emoções, certas dinâmicas. Então a galera do cinema, a galera do monóculo e bigodinho pra cima, assim, cara, eu acho que esse é um jogo que faz esse pessoal olhar pra videogame de outra forma, né? Olhar pra realização cinematográfica mesmo. E quando eu digo cinematográfica, não é só espetáculo, porque a gente costuma associar cinematografia com videogames com cutscenes muito grandiosas. Mas eu acho que cinemão, obra-prima, é nuance. Você faz muito com muito pouco. E eu acho que esse jogo faz isso o tempo inteiro. E ele traz essa pegada, que eu acho que é bem a diferença que a gente tava falando do David Jeff com Cory Balrog. O que é ser um jogo maduro? O que é ser videogame pensado pra experiência da vida adulta? E no fim ele fala sobre paternidade, né? Basicamente. Sobre não querer que os seus filhos, ou a próxima geração, repita os mesmos erros que você. Você poderia muito bem pegar o ponto que o Kratos estava no imaginário popular, né, do fodão e tal, e fazer aquele ser uma espécie de mestre Miyagi. Mas não, o Kratos tá perdido, ele não faz ideia de como ser um pai, ele não faz ideia de como ser afetuoso, não faz ideia de nada. Ele vai aprendendo no decorrer e eu acho isso fantástico, né, porque além de tudo, parte desse lance que ser uma coisa madura é conseguir mostrar também vulnerabilidade do personagem. Uhum. Tem uma cena logo no começo também, não é spoiler. Beleza, eles saem pra caçar, ele mata um cervo lá com uns chifres brilhantes. O Atreus acerta uma flechada, que é a arma principal dele. O bicho não morre de imediato e ele vai lá, né? Tem uma faca que saiu da pira de fogo da mãe dele, que o Atreus ameaça entregar pro Kratos. E o Kratos fala, não. Termine o que você começou. Essa cena tá no primeiro trailer do jogo também. Ah, é verdade. E aí ele empurra a faca, né? E o Atreus fica bem abalado. E o
Kratos faz menção de botar a mão no ombro dele pra consolar ele não consegue, cara. E em vez de fazer isso, ele tira a faca do pescoço do bicho e devolve pro Atreus. Porra, é o que eu falei, é nuance. Nossa, pra mim esse jogo me pega muito no detalhe. É, muito bom. Como que você encarou essa mudança de tema, né? Da temática de God of War, Bruno? Cara, assim, o primeiro de tudo foi como eles conseguiram, né? A gente tá falando ali de um personagem, uma marca, né? Uma figura tão popular que em certo ponto de sua existência foi considerada um mascote da plataforma, um símbolo da plataforma, né? O Kratos para PlayStation era mais ou menos o que Mario é para Nintendo ou Sonic é para Sega. Você chegar nesse status torna essa figura muito difícil de mudar, né? Como é que você muda uma marca tão popular, tão famosa, tão conhecida por todo mundo? Então, no momento que você traz essa figura completamente mudada, vulnerável, né? Assim, você retira dela quase que todas as características que tornavam ela aquele ícone num jogo extremamente caro de se fazer, de uma marca extremamente interessada em vender acima de tudo. Pra mim, logo de cara, foi um negócio, assim, assustador, assim, impressionante, assim. Como que eles tiveram a liberdade criativa pra fazer isso, sabe? Num projeto de 250 milhões de dólares em jogo. Isso, logo de cara, eu acho que foi muito legal, assim. Olhando um pouco mais em retrospecto, eu acho que é muito interessante a gente notar God of War como parte de um movimento que eu acho que aconteceu ao longo de muitos anos, assim. Já vinha acontecendo desde o início dos anos 2010 ali. E foi um insight que eu acabei tendo lendo uma desenvolvedora de jogos que eu sigo no Blue Sky, que infelizmente eu não tô lembrando o nome agora, mas que foi um período em que várias dessas figuras que estavam à frente de projetos de desenvolvimento de jogos em estúdios AAA estavam começando a ter filho. Então você começa a ter uma cacetada de jogos sobre paternidade. É o Walking Dead. Virou até meme, né, do simulador de pai triste. O simulador de pai triste. Um abraço pra Pedro Henrique Lutilip, que cunhou esse termo aí, né? É o Walking Dead da Telltale, é o próprio The Last of Us, né? E o God of War, ele não foge desse movimento porque literalmente o que acontece com o Cory Barlog enquanto ele tá fora da Sony Santa Mônica é que ele tem um filho. E ele fala muito sobre isso, né? Durante o processo ali de marketing, divulgação do jogo, já perto do lançamento, né? Tem várias entrevistas em que ele fala sobre como que ele observando o filho dele meio que virando como ele e deixando aparecer traços de personalidade dele que ele não gostaria que o filho tivesse, meio que ele pega isso como inspiração exatamente pro que o Kratos quer com o Atreus e que encaixa muito bem com essa ideia toda, né? Da Sony Santa Mônica olhando pra aquele personagem e falando, a gente não quer mais fazer um jogo como os 4 jogos anteriores, a gente não quer fazer um jogo que contribua pra esse jeito de ver videogame que é muito associado ali a um negócio mais pueril, né? De tipo, é muita violência, é porrada, mulher gostosa, pelada. Acho que o momento em que o estúdio estava e o momento em que o Cory Barlog estava se encaixaram muito bem pra criar isso, sabe? E uma outra coisa que eu acho muito legal, assim, que, novamente, acho que é pouco falada sobre o God of War 2018, que obviamente ele chama muita atenção por toda essa coisa cinematográfica, a ideia de pegar o plano de sequência e tal, essas nuances, mas que esse jogo ainda é fundamentalmente muito videogame, né? Você tem um hub, você tem um mapa mundi, você vai pra mundos diferentes, que são fases muito bem demarcadas, né? Tem os puzzles do Machado. O Machado Os puzzles do Machado. Excelente. O mundo tem uma série de coisinhas ali pra você explorar escondidas, né? Toda a parte das Valkyrias mais pro final do jogo, né? Sim. Pô, uma sequência de chefes secretos. Então, assim, eles conseguem promover toda essa mudança sem deixar de lado de que God of War é um jogo, é um videogame, né? E traz todas essas coisas aí também. O legal também é que a gente tá batendo todo esse papo falando sobre os pontos que a gente acha, né, mais fortes do God of War 2018, e eu fico pensando que a grandiosidade da trilogia original era, né, nos chefões grandes e tudo mais, ele queria ser uma grandiosidade mais visível. E aqui é em outros pontos, né, em ter agora um protagonista que não é tão unilateral, né, que aprofunda mais os sentimentos dele, ele mostra vulnerabilidade, né, que ele não mostrava antes, é também a questão da câmera, também a questão do mundo, né, que são vários mundos agora, a dinâmica com Atreus, então tem a grandiosidade de um jeito único, né, desse God of War 2018. Pois é, infelizmente vamos começar a amarrar as pontas para encerrar o episódio, porque o tema é muito vasto, mas tem alguns pontos de God of War que a gente não pode deixar de falar. E eu vou fazer uma menção rápida aqui ao Ragnarok. Quem é fã do Up sabe que a gente analisou o jogo exaustivamente, principalmente a DLC. O Cardoso falou várias vezes sobre God of War Ragnarok aqui, mas eu queria saber de vocês, principalmente porque eu não joguei o Ragnarok ainda,
dúvida. Por que vocês acham que a recepção dele foi mais morna, que ele foi recebido de um jeito quase como uma decepção, assim, em relação ao 2018? Então, na verdade, eu fiz a review, né, pro Jovem Nerd e tudo mais, e eu achei um jogo legal, só que pra mim nem de perto chegava a ser o que o 2018 foi. E na verdade, quando saíram as primeiras críticas, eu fiquei surpresa porque muita gente tava enaltecendo muito, falando que era o melhor God of War já feito. E pra mim essa foi a primeira repercussão, e depois meio que pareceu que o pessoal tava digerindo mais um pouco e ficou meio, não, realmente, 2018 tem, né, uma coisinha a mais. Mas pra mim, assim, pessoalmente, eu gosto muito mais do tom intimista, né, da jornada do God of War 2018, do que do Ragnarok, que ele puxa mais pra ampliar mais, né, aquela história que a gente conhece, e não é tanto, né, no laço entre o Kratos e o Atreus, assim. Eu gosto mais desse sentimento intimista do jogo de 2018. Mas eu tive essa impressão de que o pessoal meio que, nas primeiras críticas, exaltaram pra caramba o jogo e depois digeriram mais o que era o jogo, assim. E você, Bruno? Eu acho que esse jogo, ele já desde o princípio, ele seria muito mais complicado pra ele do que pro God of War 2018, porque ele já não tinha mais esse efeito da novidade, né? Essa coisa, esse choque da transformação completa que God of War trouxe, né? Eu acho que em termos de história, eu acho que, por mais que eles tentem muito pra esse lado do maior e do melhor, até porque, né, como diz o próprio nome, eles abordam essa parte escatológica da mitologia nórdica, né, do fim dos tempos, né, e tudo mais, então, por natureza, acaba sendo um jogo mais grandioso também, mas eu acho que na parte de gameplay, ele acaba sendo um jogo muito mais reacionário do que qualquer outra coisa, e reacionário eu digo no sentido de reagir às críticas que fizeram ao primeiro jogo, né, tipo, poxa, God of War 2018 não é tão legal as batalhas de chefe, é muito inimigo-chefe repetido, aí eles vão lá e criam um monte de batalha de chefe nova, sabe? Esse God of War aqui, tipo, na história principal não tinha tanto puzzle assim, os caras vão e metem um monte de puzzle, e ainda mete o Atreus te dando a solução pro puzzle 5 minutos depois que você entrou na área, sabe? Que até virou meme depois, as galera não aguentavam o Atreus, Nossa, né? Isso me desgraça a vida. Então acho que foi muito nessas coisinhas, mas principalmente por ser uma continuação de um jogo tão marcante e tão revolucionário dentro da própria franquia, ele já tava meio que condenado a não ter o mesmo sucesso pra mim desde o começo, sabe? Eu ainda vou jogar, tô bem curioso, mas de antemão eu sei que esse lance de maior e mais épico e mais piriri-pororó é uma coisa que já me perde um pouco, assim. Às vezes menos é mais, e principalmente séries, franquias longevas, eu acho que elas ganham muito quando elas diminuem um pouco o escopo das coisas. A gente tá gravando isso aqui quando a série tá fazendo 20 anos. Eu não sei se deixa gancho pra sequência. Vocês acham que Ragnarok deixou gancho pra sequência? Não acho que deixa tanto assim, né, até pelo fato de que nem é tanto spoiler, porque próprios criadores na época do marketing do jogo já meio que falavam isso, que era o jogo que ia concluir a era nórdica de God of War, né, meio que já apontando pra um futuro em que qualquer que seja o próximo jogo, muito provavelmente a gente vai ter o Kratos em um outro cenário mitológico, né, talvez até reaproveitando ideias que já vinham da produção do God of War 2018, né, a gente sabe que a mitologia nórdica acabou sendo escolhida, mas eles consideraram várias outras, consideraram mitologia maia, mitologia egípcia, ficaram muito entre egípcia e nórdica e acabaram escolhendo a nórdica. A gente tem coisas no próprio God of War Ragnarok, né, que já apontam que talvez entre essas duas eras o Kratos tenha ido para o mundo da mitologia egípcia, então já abre um espaço ali, né, para ter um jogo que está situado entre essas duas eras, mas eu acredito que seja mais ali para, se for ter um jogo novo, indo pra mitologia egípcia. Então, eu tava tentando lembrar que tem até um conjunto de coletáveis, né, no Ragnarok, que é um símbolo da mitologia egípcia. E eu lembro que na época que o jogo saiu e tudo mais, muitas pessoas especularam que talvez isso podia ser uma pista do próximo capítulo do Kratos, assim. Mas mitologia nórdica, eles realmente falaram que é o fim, né? E tá bem fechada a história já, não tem mais por que mexer nisso. Então eu imagino que eles vão tentar outra mitologia e se seguir, né? Se essas pistas foram realmente reais, se foi algo que eles deixaram ali pra deixar meio que uma pulguinha atrás da orelha, provavelmente vem mitologia egípcia aí. Será que um dia eles vão chegar em Curupira, Saci Pererê, Mula Sem Cabeça? Podia, né? Pô, acho que quando eles esgotarem as possibilidades eurocêntricas... Quando saiu Assassin's Creed no Brasil, aí sai também. Pô, tomara. Gente, excelente o papo, não tem como dar conta de tudo que uma franquia
tão grande abrange, né, de tudo que ela tratou. A última coisa que eu queria trazer aqui pra conversa sobre o God of War é como eu acho a série importante dentro de tudo que a gente falou pro amadurecimento dos videogames e pro amadurecimento da comunidade de jogadores. A gente falou muito sobre o que era visto como um jogo adulto em 2005, como isso foi repensado em 2018, e eu acho que no fim a figura do Kratos, do bom de guerra, virou uma figura central no debate sobre como a gente performa a masculinidade, né? E como masculinidade tóxica, ou essa ideia de masculinismo, de patriarcado, faz mal muito para nós homens também. Como a nossa forma de expressar sentimentos é muito limitada, como a nossa forma de lidar com a nossa vulnerabilidade é extremamente limitada, e como isso faz mal para as nossas relações. Nossa possibilidade de atingir o que eu acho que todo mundo nessa desgraça desse planeta quer, que é ser minimamente feliz, né? Ter algum tipo de plenitude. E tem outras histórias que abordam isso muito bem. Eu acho que a que mais me vem à cabeça, muito parecido com a transformação que o Kratos passou, é a de Berserk. Mas se puxar pela memória, tem muitas histórias falando sobre isso nos últimos anos na cultura pop, né? Eu acho que o que o Kratos faz, sendo quem ele era, e de repente você pensar que a maior vitória desse cara é conseguir fazer um carinho no filho, assim, que é o máximo de redenção que ele pode esperar depois de tudo isso, eu acho muito bonito. Vocês sentem que o God of War se transformou em uma reflexão sobre masculinidade? O que você acha, Bruno? Eu acho que sim. Eu acho que ela conseguiu fazer essa transformação de uma maneira muito, assim, solene, sabe? E muito, por vezes sutil, por vezes pouco mais descarada, mas eu acho muito interessante como que eles conseguiram ali, por meio da mudança do personagem, da transformação que ele sofre ali, tentar meio que, não corrigir, mas reconhecer ali, né, como que realmente o Kratos era uma figura terrível, né, cara? Mas ao mesmo tempo sem deixar de lado tudo isso que aconteceu, sabe? Sem negar esse passado, reconhecendo ali os problemas que existiram e, em vez de simplesmente jogar tudo aquilo no lixo e fazer uma história completamente nova, eles usam essa era aí anterior pra construir o personagem mesmo, né? É muito interessante, assim. Eu acho que provavelmente, se o God of War 2018 fosse lançado hoje em dia, os cantos mais tenebrosos da internet chamariam esse jogo de woke. Com certeza. E agora o Kratos é todo contido. Ele não é mais machão e tal. E acho que um dos grandes méritos é justamente o jogo não esconder esse passado, sabe? Virou uma ferramenta narrativa, né? Sim. Você quer falar alguma coisa sobre isso, Thay? Ou... Não, acho que vocês têm mais local de fala, né? Sobre essa questão de masculinidade. Mas assim, sendo alguém que não me sentia o público-alvo da trilogia original, eu me sinto agora, sabe? Eu sinto que a história é mais inclusiva, né? De forma geral, dá pra gente ter mais empatia e se relacionar mais, né? É isso, eu acho que só de você estar confortável jogando já é um sinal de que houve um avanço absurdo. Bom, é o que temos. Como eu falei, o assunto é muito vasto, a gente tranquilamente conseguiria ficar 3 horas falando sobre God of War, mas essa foi a nossa lembrança, a nossa homenagem pra essa série, que de várias maneiras, como a gente tentou passar aqui, é fundamental pra história dos videogames no século XXI. E agradecer ao Bruno, quando a bola chega no pé dele, alguma coisa diferente acontece, né? Especialista nato de Santa Mônica, deixa seu recado aí pra galera, suas redes, esse é seu momento, Bruno, que você quiser soltar do coração, divulgar. Obrigado, tamo junto. Agradecer demais aí a vocês pelo convite, deixar um abraço também pro K12 e pro Dan. E pra quem se interessou, acho que até como material de apoio aqui pra esse podcast, a gente tá no canal, hoje defunto canal do The Anime, mas você tem uma série documental lá em que eu tenho a história de desenvolvimento dos jogos. Não é a história dos jogos em si, mas como que eles foram feitos, né? E a gente fez desde o primeiro até o God of War de 2018. Essa série saiu em 2018, né? Então ela vai só até esse jogo. Mas ali tem mais detalhes sobre como cada um desses jogos foi feito e aborda um pouco essas transformações. Tem falas dos próprios desenvolvedores ali. A gente coletou, né, falas, entrevistas que eles deram pra veículos de imprensa na época mesmo. Tem algumas entrevistas inéditas, né, que a gente conduziu com o Cory Barlog, por exemplo. Então acho que é um material de apoio legal aí pra quem se interessou e quiser saber mais, acompanhar lá. Chama God of War, a criação de um mito. São 6 episódios, 7 episódios, mas é rapidinho, tipo, cada episódio tem, sei lá, 20 minutos. Então é bem de boa de ver. É incrível mesmo. E tá bem fácil de adicionar no watchlist, nas próprias playlists, porque tem a playlist do próprio canal, né? É, sim. Ela é um dos primeiros resultados, se buscar, que já tá tudo
tudo organizadinho lá. Vamos nessa, Thay? Bora. Gente, muito obrigado. Quem ouviu até aqui é, como eu digo, né? Quem é de verdade sabe quem é de mentira. Na real, eu nunca digo isso e eu só lembrei dessa frase do nada. Mas como a gente tinha uma pauta bem grande pra cobrir nesse episódio, acabamos não falando da Aurelo antes, mas se você gosta e continuará gostando do podcast, considere ajudar a gente no nosso financiamento coletivo orelo.cc/up-podcast. O link vai estar na descrição desse episódio, junto com uma enquete. Que enquete que a gente pode fazer? Acho que eu vou perguntar pra galera, já deu de God of War? Queremos novos jogos ou já deu o que tinha que dar? Soltar essa e deixar a galera se comer de porrada nos comentários. Ou eu aceitaria um God of War novo em vez de o 14º remaster de The Last of Us. Assim, só Nossa, dizendo. com certeza. Mais uma vitória da dinastia Taicelos. Semana que vem estaremos de volta. Estaremos de volta. Forte abraço, gratidão pela companhia e vamos que vamos, hein? É daqui pra cima. É nóis. Tchau, gente. Valeu.